Olá, alunos! Hoje iremos falar de um assunto que gera muita curiosidade e é muito interessante. É sobre variações linguísticas. Mas o que são variações linguísticas? Então vamos lá, vamos aprender um pouco sobre este assunto tão interessante. Bom, nenhuma língua é usada de maneira única por todos os seus falantes, em todos os lugares e em qualquer situação. Nós sabemos que numa mesma língua há formas diferentes para traduzir o mesmo significado dentro de um mesmo contexto. Vamos lá, observe os dois exemplos a seguir. Veio me visitar um amigo que eu morei na casa dele faz tempo. Veio visitar-me um amigo em cuja casa eu morei há anos. Nós podemos perceber que nesses dois enunciados eles traduzem o mesmo sentido, a mesma mensagem. Nós, falantes da mesma língua, entendemos perfeitamente. No entanto, nós também percebemos que, olha só, o segundo está mais elaborado, está com uma linguagem mais formal. Então, o que nós podemos concluir? Qualquer falante do português reconhecerá que ambos pertencem ao mesmo idioma, que tem o mesmo sentido, mas também há suas diferenças, porque o segundo nós percebemos que pertence a uma pessoa de um nível mais estudado, porque ele está mais bem escrito, mais bem elaborado. Assim, o exemplo apresentado é prova de que, ainda que por intuição, sem saber dar grandes explicações gramaticais e tudo mais, as pessoas, os falantes de uma mesma língua, eles têm uma noção de que há muitas maneiras de se falar uma mesma língua. E é isso que nós chamamos de variações linguísticas ou variantes linguísticas. Veja bem, as variações linguísticas, elas são as diferenças que uma mesma língua apresenta quando é utilizada, de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas. Vamos entender um pouco sobre cada um desses aspectos. Vamos lá. Ela é um movimento comum e natural. É natural que a língua ela não seja estável, ela está sempre mudando de época para época, né, de acordo de região para região, né? E esses são os principais fatores, os históricos e os culturais. Então, veja bem, vamos lá, tipos de variações linguísticas. Existe a variação geográfica. Então, a geográfica, ela é com relação ao lugar. Ocorre em razão das diferenças regionais, que nós chamamos de regionalismo. Por exemplo, nós podemos pegar esse exemplo. Olha só, o aipim, dependendo da região aqui do Brasil, ele pode ser chamado de mandioca ou macaxeira. Tá vendo? Então, às vezes varia o nome de algo dependendo da região, né, em que o habitante mora, numa mesma nação. Tais variações na fala, que ocorrem de acordo com o local geográfico onde os falantes estão ou são naturais, tratam-se de variações regionais ou variedade de regionalismo e são também chamados dialetos. Então, olha só, dentro dessas variações regionais, nós encontramos, né, os dialetos. Que são dialetos? São expressões típicas do lugar. Por exemplo, veja bem, olha lá. Na região norte, nós costumamos ouvir, assim, égua para situações que causam espanto na pessoa. Ó, égua, né? Algo assim que é algo surpreendente. Já no sul, eles falam bah. No nordeste, usa-se vixe, oxe. E em Minas Gerais, usamos a expressão eita, sô, né? Então, são expressões típicas de cada região, de cada lugar, né, de uma nação. Então, são os dialetos. E no Brasil nós temos vários, né? Na região norte, nordeste, sul, sudeste. Variação social. O que é a variação social? Ela ocorre em virtude da convivência entre os grupos sociais. Então, olha só, como exemplo, nós podemos citar
a linguagem dos advogados, dos surfistas, da classe médica, do jornalismo, dos jovens, entre outros. Nesse contexto, nós temos os jargões, que tratam-se de palavras ou expressões típicas de um campo profissional. Então, olha só, a variação social, ela diz respeito a um grupo de determinadas pessoas que vão usar ali expressões que só eles vão se entender, porque não faz parte, assim, do nosso convívio, né? Às vezes nós entendemos por quê? Porque nós lemos, nos informamos, mas olha só o exemplo. O que é um jargão? O jargão é uma expressão típica de algum grupo profissional, né? Por exemplo, nós temos na área médica lá, né? O uso tópico. O que quer dizer isso, uso tópico? Para remédios que não devem ser ingeridos. Apneia. O que é uma apneia? Interrupção da respiração. AVC, derrame cerebral ou acidente vascular cerebral. Então, tais expressões são típicas do ambiente profissional de médicos, né? Outro exemplo é no jornalismo. A palavra lead, por exemplo. O que é um lead? É o nome que se dá à abertura de uma notícia ou reportagem. Então, antes de nós começarmos a ler a notícia, há um resuminho ali pequeno em cima que a gente chama de lead, né? Onde se destaca apenas o fato principal. Existe também o furo. O que é o furo, né? Furo de uma reportagem, a notícia dada em primeira mão. E quando o furo se revela falso, uma fake news, por exemplo, é chamado de uma barriga, certo? Então, outro exemplo dentro desse contexto aí das variantes sociais são as gírias. As gírias nós sabemos que são expressões ou palavras usadas por um grupo em especial. Com a intenção do quê? Pretende marcar ali sua identidade por meio da linguagem. Então, existe a gíria de grupos de marginais, de grupos de jovens, grupos dos surfistas, etc., né? Dentre tantos outros. Interessante também é que as gírias, elas são utilizadas durante um tempo por um certo grupo de usuários e depois elas vão ficando, assim, ultrapassadas também e vão sendo substituídas por outras, né? Podemos citar um exemplo, olha só, chuchu beleza. Essa é uma expressão, é uma gíria que ela era muito usada na década de 80 e 90, mas que atualmente ela já é ultrapassada. E hoje, quais são as gírias que nós temos na nossa atualidade? São inúmeras, podemos citar algumas delas, olha lá. Bugado, que é estragado, chavoso, que é legal, crush, paquera, lacrei, que é um autoelogio, mitou, que é arrasou, parça, parceiro, amigo. Então, né, em épocas antigas essas gírias nem existiam. Então a gente vai vendo que a língua, ela vai se modificando, ela vai inovando, novas palavras vão surgindo, outras vão caindo em desuso e vão ficando já velhas, ultrapassadas, né? Faladas mais por falantes mais antigos, né? Variação situacional. O que é isso? Ela ocorre em função do contexto comunicativo ali que o falante está inserido. Por exemplo, se ele está numa situação formal, né, de comunicação, ele tem que falar, tem que dar uma palestra ou, né, uma entrevista. Então, ele tem que usar uma linguagem mais culta, padrão, formal. Se ele está numa situação informal, numa roda de amigos, conversando, ele usa uma linguagem mais informal. E essa linguagem informal é a nossa linguagem do dia a dia, popular, que nós podemos utilizar as gírias, nós podemos cortar os fonemas das palavras, os sons, por exemplo, em vez de falar está, a pessoa fala tá, né? Você tá bem? Então, vai abreviando tudo, né? Então, olha lá, a ocasião determina como os falantes irão, né, falar. Vão usar o quê? Uma linguagem formal ou informal? Vamos ver aqui um pouquinho, né, sobre a questão da linguagem padrão culta, formal, e da variante informal, popular, que nós também chamamos de coloquial. Olha lá, linguagem formal e informal. Então, olha lá, a gente tá muito cansado, isso é informal. Nós estamos muito cansados, isso é uma linguagem formal. Caramba, tô perdido e não sei chegar no hotel. Estou perdido e não sei chegar ao hotel, né? Porque quem chega a algum lugar. E aí, como você anda? Olá, como você está? Então, nós percebemos a diferença, né? Nós percebemos que existem aí o quê? Né? Expressões que são típicas
do dia a dia e outras que são típicas da nossa gramática, mais formal, elaborada, né? Quem chega a algum lugar. Então, o adequado na linguagem formal sou eu dizer, né, que eu cheguei ao local e não no local. Então, é o domínio da língua. Por isso que nós temos que dominar a língua formal também, porque quando precisarmos usá-la, nós saberemos, né? Ah lá, variação histórica. O que é a variação histórica? É aquela que ocorre de época para época, né? Então, as palavras vão caindo em desuso. Olha só um exemplo, o melhor exemplo, ó. Antigamente, lá muito antigo, né? Vossa mercê. Esse pronome de tratamento, né? Então, nós nos dirigimos à pessoa, terceira pessoa, como vossa mercê. Depois ficou vossi me ser, vós me ser, chegou no você e hoje nem o você a gente usa, né? A gente já usa o C ou VC, né? Na escrita informal, VC. Trata-se do português arcaico ou arcaísmo. O que é um arcaísmo? É o português ultrapassado, antigo, que muitas palavras não se usam mais, né? Palavras e expressões que já caíram de uso, por isso denuncia uma linguagem ultrapassada. Olha o exemplo aqui, ó. Reclame. Quase a gente não vê mais ninguém falar, ai, vi um reclame tão legal na TV. Reclame hoje, nós usamos o quê? Propaganda, anúncio publicitário. E na década de 60, olha essa curiosidade, o rapaz chamava a namorada de broto. Hoje se diz gatinha ou algo semelhante. E um homem bonito, as mulheres chamavam de pão. Ai, que pão, né? E hoje também a gente chama de gato, né? E outras palavras semelhantes também, né? Então, olha lá, o que é arcaico? É aquilo que se pode referir a épocas antigas, que lembra tempos remotos, que faz parte do que é antigo, que já não se encontra em uso, antiquado, ultrapassado, né? Certo? Olha só essa imagem, olha, existe aí dois falantes, um idoso e um jovem. Então, o jovem fala pro senhor, a Verinha é uma gata. Aí o idoso, de que raça? Eu mandei ver. E foram? Demorou. É que a condução atrasou? Tô bolado. O quê? Levou uma bolada? Pô, vô, tu não saca nada. E hoje em dia não saco nada mesmo, mas quando eu era jovem sacava muito bem no vôlei e no tênis também. Então a gente vê aí um conflito, um confronto de gerações, né, na linguagem. Os dois acabam não se entendendo, porque o vô, né, do garoto, ele já tá numa linguagem, né, ele não entende essas novas gírias, né, o que quer dizer tudo isso e acabam não conseguindo se comunicar direito ali, né. Concluindo, então, as variantes linguísticas, né, o modo de falar de uma língua varia de época para época, são as variantes históricas, né, de região para região, que são as variantes geográficas, de grupo social para grupo social, né, que são as variantes ali dos jargões, das gírias, dos grupos sociais ali, né, social, e de situação para situação, que é a questão situacional, né, do formal, do informal. Além dessas, há outras variações, como, por exemplo, o modo de falar de grupos profissionais, que eu falei, né, do jargão, a gíria própria de faixas etárias, né, diferentes, a língua escrita e a língua oral, né, que são diferentes também, mas também existe a língua escrita, né, formal, aquela que nós temos que entregar nos trabalhos escolares, acadêmicos, e existe uma língua escrita informal, se eu mandar um recadinho pro meu colega, tal, eu não preciso usar uma linguagem formal escrita, né, mas numa redação, numa prova, eu preciso. E a língua oral, que também é adequada às situações, se eu estiver numa situação de comunicação oral, fazendo uma entrevista de emprego, dando uma palestra, eu preciso usar a língua oral formal. Se eu estiver ali conversando, batendo papo com os meus amigos, não é necessário, né? Então, olha lá. Outra imagem. E aí, compadre, firme? Não, futebol. Então, essa aí já é uma variante regional, né? Também típica da linguagem rural, né? Só para fazer aí uma ilustração. Então, olha só, não cabe preconceito linguístico. Então, o que nós podemos
captar com tudo isso, que a língua, o que existe é o adequado e o inadequado. Então, nós temos que adequar a língua a situações de comunicação, né? Numa situação formal, eu devo usar uma língua mais elaborada, numa situação informal, não há necessidade. Então, tudo faz parte desse contexto, e isso é que eu chamo de variações linguísticas. Então, não existe o certo e errado, existe o adequado e o inadequado para situações de comunicação. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.